Fala, Wakers! Bem-vindo à nossa comunidade AwakeX, esse movimento de transformação. Já somos milhares de pessoas que sabem que podem ir muito além. E hoje, a ciência, a espiritualidade, a neurociência estão integrando, trazendo uma nova linguagem comum sobre o ser humano completo. Aquele que vive em harmonia com a natureza, unindo mente, corpo, espírito e evolução tecnológica às descobertas do desenvolvimento biológico. E o nosso propósito é criar um fluxo contínuo de prosperidade e abundância financeira, energética, espiritual, capaz de integrar a essência humana com a ciência moderna, com a tecnologia, com a neurociência, com a psicologia e o grandioso saber ancestral. E tudo isso para promover autoconhecimento, cura e expansão da consciência. Estamos vivendo a maior transformação, tanto individual quanto planetária. E esse é o momento perfeito para fazer parte de uma comunidade que transcende as limitações da Matrix, co-criando uma realidade com consciência despertas, conectada com a sinergia do ser humano, com a tecnologia, alinhadas a uma consciência essencial e atemporal. E a comunidade, a AwakeX, é esse espaço dentro do espaço, um ponto de encontro para aqueles que querem viver essa mudança de forma profunda. Aqui não se trata apenas de uma evolução individual, mas elevar a frequência vibracional do mundo ao nosso redor. E nossa missão é oferecer esse ambiente seguro, acolhedor, onde cada membro possa se reconectar com essa essência e com outros seres que compartilham o mesmo propósito. Através de práticas poderosas, conteúdos transformadores, nós queremos ajudar as pessoas a expandir a consciência e acessar o seu máximo potencial, aprendendo a se conectar com essa essência que existe em seu corpo, em sua mente, em seu espírito e com a grandiosa natureza. E você pode fazer parte de tudo isso. Vem com a gente, vamos juntos. Gratidão por estarmos juntos nesse movimento de despertar. E eu sou a Enza Laine, já morri e renasci diversas vezes numa única vida. Hoje eu escolhi trilhar esse caminho que faz sentido ao meu coração, que faz meu coração vibrar. Eu abri mão de uma carreira jurídica para viver uma missão, um propósito, que é despertar esse potencial máximo que existe em todo ser humano e trazer essa frequência cada vez mais de luz, de amor, de consciência, para que mais pessoas tenham acesso a essas sabedorias ancestrais e atemporais. E hoje é uma honra de estarmos aqui unidos com esse Awakers da nossa comunidade, essa união que nasceu de um movimento de pessoas despertas, atuantes no sentido prático mesmo da vida e que querem transbordar esses conhecimentos para facilitar nesse caminhar. Então, hoje aqui conosco, eu quero convidar o Gustavo para se apresentar. Bem-vindo. Gratidão, Gustavo. Gratidão a todos vocês. É uma alegria infinita poder estar com pessoas que entenderam esse grande universo de aprendizados, essa maior transformação que a humanidade está vivendo, onde absolutamente tudo está sendo desmaterializado e reprogramado. E nada é o acaso. Toda essa reprogramação, desmaterialização é o momento perfeito para que a gente possa abandonar aquele design criado pelas escolas e faculdades, onde todos deveriam se enquadrar numa determinada caixinha. Agora que a caixinha está indo embora, é o momento perfeito para que as pessoas possam encontrar o seu ponto de renascimento, o seu ponto de despertar para todo o potencial natural e essencial que cada um já nasceu com. Então, para mim, é uma verdadeira alegria estar com pessoas que estão trilhando esse caminho e se disponibilizaram para ajudar mais pessoas a passar por essa jornada, a viver com a intensidade essa jornada de encontrar essa luz interior para criar novas realidades a partir de quem ela realmente é, essa realidade. Então, gratidão. Gratidão. E Dani, por amor, se apresente. Bom, pessoal, eu sou Daniele Amada Nakanishi, Gustavo é meu
esposo. Estamos aqui juntos nessa jornada. E antes de falar de todas as questões profissionais, eu acho que uma coisa muito importante assim na minha vida e na minha carreira foi quando eu entendi que eu era um ser espiritual numa experiência humana, né? Então, eu comecei de forma muito tradicional. Eu sou psicóloga de formação e comecei bem quadradinha, né? Bem dentro do que a academia manda, enfim. E foi muito importante porque eu adquiri muito conhecimento e muita experiência do ponto de vista da academia e da ciência. Só que isso, tanto nos trabalhos empresariais, que a minha carreira foi toda direcionada inicialmente para o mundo empresarial, para a liderança, para a parte de empreendedorismo, eu sentia que faltava uma coisa em termos de essência no trabalho, né? Então, foi quando eu fui buscar mesmo conhecimentos muito mais amplos, né? Menos científicos, muitas vezes, e muito mais do campo da fenomenologia, né? E isso foi incrementando o meu caminhar e me trouxe até aqui hoje, assim, para entender que a gente precisa de mais, né? Precisa realmente dessa integração corpo, mente e espírito. Então, eu comecei a me sentir estranha trabalhando. Falta alguma coisa, né? Só esse protocolo tradicional não está fazendo as pessoas chegarem aonde elas precisam chegar, né? A fazer essa conexão com o melhor delas. Então, hoje, o meu trabalho está muito mais voltado a desenvolver essa perspectiva dos super-humanos do que uma terapia, uma psicoterapia tradicional, assim. Eu acho que a gente tem muitos conhecimentos hoje de saberes ancestrais, acho que são 5.000 anos de saberes ancestrais, somado com 300 anos de ciência. Eu acho que a gente precisa juntar tudo isso num pacote só. A gente está vivendo um momento único de unir saberes ancestrais com que a ciência, a neurociência, né, toda a perspectiva científica traz, mas também considerando toda essa bagagem anterior que nos conecta como seres espirituais nessa consciência humana. Então, eu acho que é isso. Excelente, gratidão por toda essa sabedoria transbordada aqui. Obrigada. E o nosso grande William, bem-vindo, William, gratidão. Obrigado, gente, gratidão. Eu acho que vocês, essa comunidade que está crescendo, que já é grande, né? Essa comunidade, ele faz parte da minha construção do ser, né? Do ser desperto, do ser que integrou o corpo, a mente, o espírito, a natureza com o meu propósito de vida. Bem, meu nome é William Kataguiri, também conhecido como Prem Ambar, que é amor abundante. E eu, como a Aensa falou, eu também morri. Morri dia 23 de maio de 2022. Eu me percebi como, eu sou um ser individual, tenho um propósito. Eu lembro até o dia que eu morri, porque eu fiquei meio perdido, porque eu carregava tantos pesos, tantos controles, tantos medos, tantas crenças dentro de mim, que eu não era eu era uma máscara que caminhava sobre a terra e era reativo às coisas que vinham. Então é reativo com dinheiro, reativo com relacionamento, reativo com relação com o papai, com a mãe. E aí encontrei essa comunidade linda e eu me vi, eu sou biólogo de formação, e eu me vi como um ser. Eu era um japonês materialista, mas tinha um raciocínio racional, lógico e científico. E, de repente, descobri algo que dentro de mim, que estava escondido, que, na verdade, estava esperando de ser encontrado por mim mesmo. Então, gratidão a todos por fazer essa parte da minha história, de me encontrar como pessoa, como ser divino que todo mundo é. Gratidão. Gratidão, Gratidão, querido.
E você vai encontrar assim muito dentro desse lugar de humanidade aqui no nosso podcast, sabe? São seres essa linguagem de morrer e renascer faz parte desse caminho de despertar. Para que esse novo ser nasça, é preciso que esse velho morra. E a minha jornada, assim, ouvindo vocês, assim, me remeteu lá em 2008, onde tudo parecia somente caos. Não que hoje não estejamos vivendo esse caos, mas aquele momento estava sendo muito desafiador lidar com tantas questões e não saber qual caminho seguir. Tudo parecia muito confuso, né? Até que eu entendi que muito daqueles medos que eu sentia, né, o medo do julgamento, o medo da crítica, medo da escassez e medo, tantos medos que a gente vai acumulando ao longo da história, na verdade são programações. Programações que estão ali interferindo, influenciando nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E dentro dessa jornada, eu fui sentindo que, resgatando esse poder, que eu podia reprogramar, que eu podia mudar aquela história, que eu não precisava ficar vivendo presa naqueles padrões como correntes. E foi no momento que eu sinto que foi o mesmo movimento de 2022, né, que eu me entreguei, que eu me permiti me entregar e pedir ajuda e falar, ok, eu aceito receber essa ajuda. E foi quando eu comecei a receber os primeiros conhecimentos do poder da reprogramação. Que a gente pode, sim, não só reprogramar essa questão da nossa mente, que fala muito das nossas emoções, mas trazer essa consciência que somos co-criadores dessa realidade. E isso muda tudo. Quando a gente ocupa o nosso lugar como co-criadores da nossa realidade, a gente consegue fazer essa verdadeira transformação. E assim que eu sinto a WakeX, sabe? Essa co-criação coletiva, potente, no mesmo propósito, no mesmo ideal. Então, para você que está chegando aqui agora, então você está fazendo parte, porque se você chegou até aqui, nesse podcast, você pode ter certeza que você está conectado já com essa frequência. É um chamado profundo. A sua alma, de alguma forma, estava buscando por esse conhecimento, por essa sabedoria que nós vamos estar trazendo aqui a cada podcast, a cada facilitador, a cada encontro. Então, eu quero dizer aqui que pode entrar nesse lugar de vulnerabilidade, de humanidade, porque isso nos conecta, isso nos fortalece dentro dessa jornada. Faz sentido para você? Uhul! Animei agora. E sobre esse tema, né, essa questão do fluxo de abundância, de prosperidade, a gente vê muitos desafios em relação a isso, como se não pudesse falar de dinheiro no ambiente de espiritualidade, como se estivesse dividido, desconectado. A gente encontra muitas pessoas passando por desafios e prosperidade é muito além do que dinheiro, né? Às vezes você vê que a pessoa está numa questão assim no campo do relacionamento, no campo da saúde. Então, o bom é que a gente traz isso dentro de uma visão integral aqui, para além de algo específico, né, para buscar transcender. Então, trazendo esse olhar de transcender todas essas limitações que a Matrix muitas vezes nos traz, o que significa essa abundância e essa prosperidade, essa frequência para vocês, assim, na essência? Vamos lá? Vamos lá. Já estamos indo. Já estamos lá. Já estamos lá, já estamos lá. Então, uma pergunta grande pode fazer uns 20 dias de podcast. Mas vamos começar simplificando, então. Então, primeiro conceito de abundância, depois prosperidade. Primeiro, abundância, que é importante compreender. Eu vou utilizar termos que a gente utilizou nesse campo de consciência, que foi reprogramação e programação, para falar de abundância. Então, Enza trouxe o conceito de programação da escassez. E isso é uma verdade, né? Porque na programação de escassez é muito mais fácil organizar um coletivo grande de pessoas. Porque com pouco você organiza uma quantidade muito grande de pessoas. Essa descoberta aconteceu há milhares de anos atrás, em tempos de verdadeira escassez. Foi uma prática, foi um saber dentro dessa composição de realidade. E através dessa prática, isso foi sendo replicado. Quanto mais a população foi crescendo,
mais foi crescendo, mais eles foram melhorando essa programação de escassez para organizar a sociedade de forma que é organizada, né? Então, só para ter uma consciência do tamanho dessa programação, né? O planeta é gigante, mas as pessoas se amontoam em espaços cada vez menores, né? Então, é interessante essa programação de escassez. Verdade. Então, isso mostra como foi evoluindo isso. Então, basicamente, a abundância passa por esse estágio número 1, que é entender as programações de escassez. E aí a gente pode falar durante muito tempo sobre todas as programações existentes de escassez dentro da sociedade, e são várias, e é importante conhecer essa programação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é se libertar de todas essas programações, para que você encontre um lugar autêntico dentro de si, verdadeiramente abundante, conectado a algo que está além de todas as programações, que está além de todas as compreensões, um espaço completamente puro de criação junto com o universo. Esse é o segundo ponto, esse espaço puro, né, do ser. Aí, terceiro passo, que é mais engraçado ainda, é você aprender a programar a partir desse ponto puro. O que é programar? Programar algo elevado, para que as pessoas possam vivenciar as suas desprogramações. Programar a sua situação de elevação daquilo que você realmente é nessa realidade, né? Então, a programação dentro de uma consciência existencial, ela pode ser algo que destrói e aprisiona milhões de pessoas, ou bilhões, no caso da atualidade, ou ela pode ser uma programação que expande consciências como amor, compaixão, sabedoria, alegria, né, de forma atemporal. Então é sempre uma decisão do ser humano a partir desse ponto de consciência de luz divina, né, espiritual, uma consciência integrativa que une natureza, universo, espírito, corpo, mente, né? Usar essa consciência para criar uma programação existencial verdadeira de natural, né? De que a gente nasceu para nessa realidade, né? Então, se a gente fosse abrir espaço para falar cada um dos pilares, a gente ia precisar de muito mais tempo, mas hoje é o suficiente entender que são esses 3 passos para realmente viver a abundância de ser, né? Então, entender quais foram todas as programações, entender esse ponto de luz que existe dentro de cada ser, e nesse ponto você conecta com o sentido da abundância, que diz respeito a observar tudo de uma perspectiva de abundância, né? Estou vivo, eu tenho ar abundante, né? O planeta Terra está abundante, ele é abundante, o universo está em equilíbrio abundante, simplesmente para existir oxigênio. Aí, a partir dessa compreensão da abundância, simplesmente para a gente acordar, a gente pode criar muito além, né? Porque a gente se sente abençoado, divino, com tanto equilíbrio, com tanta sinergia. Observar todo o caos ao nosso redor, todas as transformações ao nosso redor, e colocar em prática essa informação de abundância, inclusive dentro do caos, programando que aquele caos se torne uma oportunidade, se torne uma semente de criação dentro do universo, né? Então, essa abundância, quanto mais a gente pratica dentro desses 3 pilares, mais ela vai se tornando natural nessa realidade, né? A gente vai se tornando essa abundância de ser cada vez mais, né? Isso é abundância de uma forma mais integrativa, né? Universalista, né? E aí, prosperidade, né? Prosperidade é quando a gente começa a replicar esse entendimento para mais pessoas. E através desse entendimento, essas pessoas se tornam
sementes e agentes de transformação dentro desse mesmo conceito. E quanto mais pessoas entram no entendimento de que elas são criadoras de uma realidade, a prosperidade naturalmente. É como um jardim. Cada nova pessoa se torna uma flor. Cada nova pessoa se torna mais uma flor, né? Com os seus frutos, né? Com as suas sementes. E aquilo vai prosperando, vai expandindo cada vez mais para um maior número diverso de pessoas, né? Aí isso é prosperidade. Naturalmente, prosperidade passa a fazer parte. Por quê? Cada ser humano, além de uma troca de várias energias, é uma troca de gratidão. É uma troca de legados que moldam as futuras gerações de forma temporal. Isso é prosperidade verdadeira. Legal. Perfeito, gratidão, Gustavo. E você trazendo, assim, eu senti que é importante a gente destacar ainda mais essa questão dessas programações que vêm através de crenças, de uma frequência que às vezes está no campo de medo, né? Esse medo de faltar e tantas coisas. E dentro das psicoterapias eu percebo muito pessoas trazendo assim, não, eu tenho que guardar porque senão vai faltar. Ou crenças também de muito esforço, assim, nossa, tem que ser com bastante esforço, porque senão eu não vou ter mérito e eu não vou conseguir alcançar essa abundância, essa prosperidade, como se fosse pela quantidade e pelo esforço de trabalho. E um outro ponto, assim, que também me relembrou dentro do que você trouxe, é trazer essa sabedoria interna mesmo, né? No sentido assim, a gente já sabe, já está tudo aqui. O que falta talvez é acessar mesmo. E essa sabedoria, ela é abundante e ela vai encontrar outras possibilidades. Talvez até aqui a gente achou que era dessa forma, que precisava ser assim, que tinha que ser assim. Mas quando a gente se conecta com essa sabedoria, com essa abundância do universo, a gente percebe que existem infinitas possibilidades. E que a gente pode entrar no fluxo. E que, na verdade, quanto mais esforço que está ali, é um ponto de atenção para a gente olhar. Que a vida é fluxo, abundância, prosperidade é esse fluxo. Então, assim, muita atenção, porque essas programações, elas vêm disso, de crenças que às vezes vêm do coletivo, né? De toda aquela cultura que a gente acreditou até ali. Vem da nossa... até da nossa ancestralidade, né? Como nossos avós acreditavam, dos nossos professores, do ambiente que nós vivemos até determinado momento, ou muito daquilo das experiências que nós passamos. Mas as experiências passadas, eles servem como aprendizados. Aprendizados. O que eu posso aprender com isso e saber que daqui para frente pode ser diferente. Pode ser diferente. E esse poder ser diferente também traz uma nova frequência. Qual é essa frequência mais elevada desse novo ser que eu posso me ancorar? Essa Enza daqui a 50 anos, abundante, próspera. E trazendo aqui agora, que já vive isso, que já está aqui no agora, não precisa ser daqui a 50 anos, dentro de um caminho projetado inicial, né? A gente pode trazer para esse estado aqui, já que tudo é atemporal. E... Por favor. E complementando aí tudo que vocês disseram, eu acho que eu já li muito sobre esse assunto e uma coisa que foi determinante assim para minha vida, para como é que eu vivo realmente, né? A prosperidade e a abundância, para mim é um estilo de vida. É a forma como você olha as coisas no seu dia a dia, né? Então, eu gosto muito, a gente mora em Brasília e aqui no Sudoeste, eu adoro caminhar por aqui. E quando eu estou caminhando pelo Sudoeste, me dá a sensação que tudo isso que eu estou vendo, as árvores, esse ambiente lindo, harmônico, os carros que passam na rua, naquele momento eu me sinto dona de tudo aquilo. Eu falo, caramba, eu posso aproveitar e usufruir de tudo nesse momento. Então, eu acho que a gente precisa começar a internalizar o que é, ainda mais como adulto, como adulto, qual que é o benefício de ser adulto e não ser criança mais? É que a gente decide mesmo que caminho eu vou tomar, né? Que mindset eu quero, que modelo mental eu vou escolher agora e vou começar a treinar ele no meu dia a dia. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá o meu vision board, que tem a minha casa do futuro, o meu carro do futuro, e quando eu vejo esse carro na rua, eu falo, nossa, olha o meu carro ali, né? Então, é um treino mesmo, não só para as coisas materiais, mas
o momento que você tá com seu filho, com seu esposo. Eu adoro final de semana que a gente sai para comer e para estar junto. Aí naquele momento eu penso, eu falo, gente, tá tudo certo, né? Eu só preciso disso, né? Da minha família, do meu filho, do meu esposo, essa comida deliciosa, esse sorvete maravilhoso. Então a gente precisa treinar no dia a dia o que é ter um mindset, ou um modelo mental, ou um estilo de vida que chame a prosperidade, porque eu acho que se a gente quer viver, a gente primeiro precisa ser, para depois ter. Então, quando a gente é internamente, as coisas começam a se manifestar fora, né? Elas começam a aparecer, pessoas aparecem, oportunidade aparece, o dinheiro aparece, né? Porque a prosperidade não está só no dinheiro. É claro que o dinheiro é uma evidência muito importante, porque nessa dimensão a gente precisa do dinheiro, né? O dinheiro é uma energia sagrada, é uma consciência sagrada e que a gente quer próximo, porque é uma troca, né? O dinheiro permite que a gente faça diversas trocas e se alimente, se nutra de coisas, porque nessa dimensão a gente precisa de algumas coisas. Coisas do tipo saúde, eu não consigo ter saúde sem ter prosperidade e dinheiro, né? De ter lazer, de ter tempo de descanso, de investir profissionalmente, tempo de estudo, né? Então, todas essas coisas envolvem a energia... Faz parte dessa dimensão, Exato. né, Dani? Faz parte dessa dimensão. Mas, assim, o que me ajudou mais é como assumir um estilo de vida próspero. É o primeiro olhar para as coisas. Então, por exemplo, a gente está aqui junto, compartilhando. Nesse momento, eu me sinto dona disso aqui. Cara, que estúdio fera, que pessoas legais, que papo interessante. Então, a gente precisa começar a exercitar no dia a dia essas doses de prosperidade e abundância, assim, né? Perfeito, perfeito. E para mim, a abundância é um sentimento. Ele dá uma sensação no corpo, né? Então, eu trago muito para o corpo essa questão da abundância. Se você está num sentimento de abundância, o seu corpo está relaxado, você está leve, as decisões parecem fáceis. Agora, se você tiver tenso, com um sentimento de escassez, o seu corpo começa a se fechar. O seu corpo começa a se fechar, você começa a se fechar. Então, o seu corpo fala com você. Ele vai falar. Ele vai dar aquela dor de cabeça incômoda. Ele vai dar aquele bruxismo à noite, aquele gastrite, aquele vazio no coração. Isso é o seu corpo falando para você que você está num ambiente de escassez, um ambiente de medo, um ambiente de crenças que te bloqueiam, tá? Então o corpo fala, mas a mente é a mente que está falando, jogando hormônios, jogando emoções para o corpo, falando assim, olha, agora é o momento de estar num momento de luta ou fuga. Então seu corpo se retrai, seu corpo avisa que você está num momento ruim. E a abundância é ao contrário, é o seu corpo relaxado, você tranquilo, em paz com você mesmo, né? E então tem essa questão, você está com um sentimento de falta de abundância, escassez, fala com o seu corpo. O seu corpo, ele comunica para você. Você está naquele momento de escassez, você está com aquela dor de cabeça, fala com sua dor de cabeça. Oi, dor de cabeça, o que você está querendo falar comigo? Você está falando o que comigo? Ai, eu estou com medo. Estou com vergonha porque eu não posso entrar nesse trabalho novo porque eu não sou bom o suficiente. A dor de cabeça fala para você. E essas dores corporais é reflexo da sua mente. A sua mente está querendo expressar alguma dor, alguma crença que você traz como uma verdade da sua realidade, que é uma ilusão. É uma máscara que você coloca na sua vida para não acessar a abundância, para ficar só na escassez. Então, a mente, aí você tem que olhar para essas questões inconscientes, essas crenças, esses bloqueios que te impedem de ter uma vida, uma mente abundante, uma mente próspera. Entender, por que eu tenho medo do dinheiro?
das coisas materiais? Por que eu tenho vergonha de crescer na carreira? Por que eu preciso comprar tanta coisa material? Será que é para me conectar a uma pessoa? Será que é para conectar, tipo, eu preciso comprar presente para o meu filho, para me encher de presente, porque na verdade é uma dor que você tem, um bloqueio, uma crença que você tem dentro de si. Isso é a mentalidade da escassez, da falta de abundância, né? Quando você limpa essas crenças, esses bloqueios, o corpo começa a ficar mais leve. Aí, esses medos, a gente coloca uma máscara que não é nós. Quando a gente limpa, a gente tira essa máscara e traz para o que eu sou de verdade. Quem é a Enza de verdade? Quem é a Dani de verdade? Quem é o Gustavo de verdade? Quem são essas pessoas de verdade? Aí a pessoa vai começar a trabalhar com o eu superior dela. E vai ter um contato com a espiritualidade. O corpo falando, a mente desbloqueando, e você vai ter acesso ao seu propósito. Quando você tem acesso ao propósito e distribui esse propósito para a humanidade, vem a prosperidade. Porque você está dando para as pessoas o seu eu, o seu eu superior. Isso retorna com forma de prosperidade. Excelente. Mente. E a natureza, o corpo, fala com você, a mente fala com você, o seu espírito fala com você, e a natureza é como que esse corpo, mente e espírito integrado, como que a gente relaciona a natureza com a nossa realidade, esse plano real, né? Nossa material, né? A natureza. A gente sabendo relacionar o corpo, mente e espírito com essa natureza, a gente tem uma vida, tem uma mentalidade abundante e próspera. Perfeito. Excelente. Gratidão. E a gente percebe o quanto, dentro desses movimentos, muitas vezes coloca nesse automático. E aí a gente vai percebendo o mundo com uma certa confusão, porque às vezes a gente não para e observa. E aí eu vejo a importância das experiências que a gente oferece nas imersões, sabe? Que é essa pausa necessária para a gente compreender a partir de um outro ângulo, trazer para esse eu observador, deixa eu observar isso aqui. Essa decisão que eu estou tomando está baseada em quê? No medo? Na insegurança? O que é que está me movendo hoje? Porque existe esse caminho do amor, do medo. Isso está presente. Mas espera aí, qual que eu escolho me conectar? Qual que eu escolho me ancorar? Em qual frequência eu escolho sustentar dentro dessa vida? E aí eu percebo, dentro desse trabalho, né, principalmente das reprogramações, trazendo para o corpo, principalmente que você trouxe, William, a gente começar a questionar. Primeiro passo, questionar, tem que ser assim? Será que isso é verdade mesmo? Começar a questionar, será que isso realmente tem que ser dessa forma? E a gente vai começando a dissolver essas estruturas e essa força, só o fato da gente encarar. E às vezes a gente entra nesse mecanismo, você falou de luta, né, fuga, tem as resistências, a gente tende a fugir, a gente quer fugir, para não ter que encarar aquilo, essa versão aqui. Mas exatamente esse encarar que vai fazer com que esse medo, ele perca essa força. Com que aquilo que estava programando a gente perca aquela força e atuação sobre nós. Aí a gente pode trazer com uma nova consciência. E aí, trazendo dentro desse espaço, o primeiro passo é a desprogramação. É esvaziar para criar espaço. Talvez muitas coisas que a gente acreditou como verdade, até aqui, vamos precisar deixar de lado para abrir espaço para que esse novo ser se manifeste, para essa nova consciência ter espaço para se manifestar. Então, eu vejo que, ao longo da minha própria jornada, isso foi muito importante, né? Eu venho, e longe de questões de crenças religiosas, mas dentro de uma cultura que eu precisei ressignificar muita coisa, inclusive o conceito de espiritualidade. Inclusive, o conceito
de espiritualidade, o que eu entendia sobre espiritualidade, sabe? Porque eu tinha uma visão completamente distorcida, que me colocava nessa ilusão, porque para mim a escassez é uma ilusão, hoje. É uma ilusão. E a gente precisa despertar, não é à toa que é a WakeX, né? Despertar. E esse despertar muda tudo, porque esse despertar traz clareza, traz consciência. E nessa consciência, aí sim, após feita essa desprogramação, a gente pode vir com a reprogramação. Como eu escolho me sentir a partir disso? Como eu quero me ancorar? Quais são as práticas que vão me ajudar a sustentar isso na vida diária? Porque não é só ter consciência, é viver na prática, como você mesmo trouxe, né? Olhar para tudo dentro dessa consciência. Porque é como um treino músculo, ok, eu estava num padrão aqui até aqui. Mas e agora? Como eu vou me treinar dentro dessa nova mentalidade, dentro dessa nova consciência, para trazer essa cocriação? E eu gosto muito do trabalho de reprogramação, de trazer essa visualização, já sendo, e esse sentimento. Né? Como eu escolho me sentir agora já sendo tudo isso, já vendo tudo isso manifestado dentro dessa realidade? Ok, tá tudo isso aqui parecendo caos, mas como eu escolho vibrar dentro dessa consciência, dentro desse contexto agora? E aí, nessa programação, a gente percebe que vem essas novas, que é mais do que crenças, é saber. Entende? Já não é mais sobre crença. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Não, eu sei. Eu sei que é isso. Porque eu sinto, porque vibra, porque pulsa, porque é maior. É maior do que eu. Então, isso foi o que me trouxe para esse movimento do AwakeX, sabe? É porque eu senti isso, vibrava em mim. É maior do que eu. Não é sobre Enza, mas... Não é sobre Gustavo, não é sobre William, não é sobre Dani, não é sobre Marina, não é sobre Alan. É sobre esse coletivo em união e um movimento por algo maior, falando, olha, você pode fazer parte disso. Abre espaço para que isso chegue também. Sabe? Então, e aí vem também uma consciência de permissão, porque eu sinto que toda transformação ela vem de um estado de permissão. Então, pode ser que todas essas informações aqui simplesmente passe, escute, mas pode ser que ela venha de um outro estado. Eu permito que essa frequência, porque mais do que só uma consciência, é uma frequência que está sendo ancorada e que isso trabalhe em mim agora. Que isso trabalhe em todo o meu ser. Eu permito que isso vá reprogramando todo o meu ser, a minha consciência, para que essa abundância, essa prosperidade possa ser manifestada de forma concreta nessa realidade. O que é concreto também, né? Porque são tantas dimensões. O que é esse concreto? Então, é isso. Eu acho que os trabalhos que a WakeX vem desenvolvendo... você falou de um pilar muito importante, né? Que os trabalhos têm focado nessa questão de desprogramar, reprogramar, programar. E tem um ponto que é fundamental, porque eu acho que os trabalhos, eles dão poder à vulnerabilidade. Então, são espaços onde você pode mostrar quem você é mesmo, né? Você com as suas qualidades e com as suas dores. E não tem como você enfrentar o medo, os seus fantasmas, suas sombras, suas dores, se você não consegue atravessar e ver o que tem lá do outro lado. Então, eu acho que a comunidade, as imersões, o trabalho, ela tem priorizado essa questão de... Aqui é um espaço seguro para você mostrar o poder da sua vulnerabilidade. Você vem com tudo, né? Com as suas qualidades e com a sua sombra, porque o que já tá bom, a gente vai potencializar. Agora, se você quer alta performance, se você quer se tornar um superhuman, né? Ou um pure human, agora o ser humano puro, né? Que tá tão em voga agora esse tema. Você precisa olhar para o que não está funcionando. E esse é o momento. E a gente tá junto com você nessa jornada, né? Então, é isso que é uma das coisas lindas, que é um dos pilares, eu acho, principais da comunidade, do trabalho, a gente olha com muito valor para o que você acha que não está funcionando. A sua sombra aqui, ou os seus medos, ou os seus fantasmas, ou as suas dores, tem muito valor aqui, porque é atravessando isso de maneira com coragem, né? Que acho que coragem é aquela coisa, é o agir com o coração, né? É atravessando isso que a gente vai ver lá do outro lado o que tem, né? Às vezes o fantasma parece enorme, mas quando a gente atravessa junto isso, a gente fala, caramba, nem era tão assim. Ainda bem que eu vivi essa jornada, né? Então, não tem como
eu melhorar minha performance só no que está funcionando, só focando nas qualidades. Esse é um ponto que eu preciso potencializar, mas eu vou precisar olhar para o que não está funcionando, para as dores, para os fantasmas, para as questões que estão me machucando, que estão me deixando para baixo, me deixando ansioso, depressivo, estressado, né? Então, o lindo do trabalho é isso, é que você ganha poder na vulnerabilidade. Muito poder na vulnerabilidade. Então, assim, se eu for definir hoje os trabalhos que a WakeX vem fazendo, né, que todos os facilitadores vêm fazendo, é isso. É que você ganha poder, você fica empoderado, você vai se tornar um super-humano, porque esse é o nosso objetivo. Uau! 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 Super-humanos é uma palavra que é importante as pessoas se acostumarem. Porque diminuíram, né, o significado de ser humano muito. Como se ser humano parecesse formiguinha, né? E agora a gente precisa voltar a se lembrar. E aí tem um conjunto de, eu chamo de labirintos no meio desse processo, que é importante a gente ter clareza, né? Então a gente falou das programações, o momento do seu ponto de luz, do eu sou, do eu superior, do meu espírito, da minha essência e das programações. No mundo industrial, as pessoas colocam tudo em caixas, mas no mundo real não é em caixa. Existem pontos de transição entre cada situação. E são nesses pontos de transição que as pessoas começam a se perder, né, nos seus direcionamentos de jornada da vida. Então, entendi as prisões, né, que eu decidi nascer em determinada família, com determinada genética, com determinadas crenças, depois algumas instituições que eu fiz parte, local onde moro, país onde moro, momento, tempo e espaço do planeta com tal situação política, econômica, aí momento do planeta Terra, às vezes com mais frio, às vezes com mais calor, às vezes com as duas coisas em transformação. Então, existem esse conjunto de crenças ao redor do momento e espaço que a gente escolheu nascer. A gente vai entendendo tudo isso de pouquinho em pouquinho e tem o nosso momento de luz dentro desse processo de crenças que a gente aprendeu a nos limitar a ser. E aí tem várias pegadinhas. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, disciplina e esforço. Tem pessoas que entram na espiritualidade, nessa lacuna do eu sou, e querem abandonar completamente disciplina e responsabilidade, porque sofreram dores em relação a esse processo inicial das crenças limitantes com o conceito de disciplina e com o conceito de esforço, responsabilidade, né? Ou foram prejudicadas por isso. Mas isso está numa versão envelopada de crenças limitantes. Se ela pergunta para a sua espiritualidade atual, verdadeiramente empoderada, o que é disciplina e o que é responsabilidade, né? O que é dedicação para esse ponto de luz, certeza que vai existir uma percepção diferente, libertadora até, do ato de ser disciplina, através de um sentimento de luz. E a gente pode até criar uma nova palavra para que não haja distorções do conceito de disciplina, esforço, né? Dedicação, responsabilidade. A gente pode trazer isso como uma ancoragem ancestral, atemporal, que é um sentimento de firmeza humana para firmar um corpo saudável, firmar uma mente saudável, né? Porque toda essa estrutura energética firmada, ela é extremamente importante para o ponto de criação. Porque qualquer elemento que não esteja firmado nessa roupagem material, no ponto de criação ela vai fraquejar. Ela vai se misturar com crenças do passado. E a pessoa fica nessa de
Vou, mas não vou. Vou, mas eu estou repetindo meus erros do passado. Porque o passado nem existe, né? É importante, mas ela acha que está voltando para o passado. E não é só uma crença aqui, implantada na mente, né? Ah, mas eu vou voltar a ter disciplina de novo. Não, você não vai voltar a ter disciplina de novo. Você vai se incorporar dessa consciência de disciplina espiritual, de essencial, de firmagem, de ancoragem existencial, para poder ser criador nessa realidade. Então ele expande, né? Esses conceitos que começam como prisão, né? Quando você tem a ancoragem certa, ele expande para o ambiente espiritual. Você replica o senso de firmeza, o senso de responsabilidade, o senso de dedicação, mas libertando as pessoas para um senso de potencial de existir nessa realidade, né? Parecem que são as mesmas palavras, mas a frequência dessas palavras é completamente diferente. Aqui nessa frequência de disciplina, de esforço, as pessoas sentem diminuídas, as pessoas sentem insuficientes, as pessoas sentem represadas. Aqui não, a frequência é outra. Eu consigo, eu sou, eu vou fazer. É a mesma disciplina, mas aqui pequeno, aqui grande, né? Então, essas são as pegadinhas. Por isso as pessoas às vezes ficam indo e voltando. E essa é a importância da comunidade, porque a gente sempre vai estar reorganizando as frequências das palavras utilizadas. Lembrando que as palavras são sempre limitantes e também conjunto de crenças. Então, dentro da comunidade, a gente vai reprogramando isso para que as pessoas possam desenvolver o seu maior potencial a cada tempo e espaço pelo que vem daqui para frente, né? É isso. Eu acho que para começar esse processo de sair do pequeno para o expandido, abundante, a palavra que a gente falou, permissão. Se permite, você provavelmente que está assistindo esse podcast deve estar assim, nossa, que interessante que eles estão falando, tem uma coceirinha aqui dentro de você, é quase um chamado, provavelmente. Eu tive um chamado desse alguns anos atrás. Olha para aquilo eu não estava nem entendendo o que as pessoas estavam falando. Aí eu fiquei curioso e fui me permitir conhecer, me permitir aventurar, me permitir abrir para esse novo mundo, para esse novo saber que a gente já tem dentro da gente, né? Então, você que está olhando a gente aqui, conversando sobre isso e está perguntando, nossa, que coisa abstrata, etérea, mas mesmo assim está te coçando assim o corpo, falando assim, tem uma verdade nisso que estão falando. Ressoa, porque agora você fala assim, pronto, eu me permito a experimentar isso, me permito a vivenciar essa mudança, essa flexão, sair da contração do corpo, das crenças, do não me ver como um ser divino, vou me abrir para isso. E pode ter certeza que vai valer a pena, que vai mudar o jeito de como você se ver como um indivíduo divino, um indivíduo limitante para um ser divino, e tirar esse peso que a gente carrega nas costas e nem percebe, porque nossa mente é reativa. Nossa mente tem a nossa mente reptiliana, emocional e o neocórtex. E a gente passa a vida toda no reativo emocional reptiliano. A gente é reativo com as nossas dores. Reativo nossas dores infantis que a gente traz para o presente e a gente usa como barreiras, armaduras para a gente não acessar nosso eu superior. Então, se está ressoando isso, se permita.
pule, que vai valer a pena. Salte. Salte. Falando sobre saltos, né? Seja de consciência, saltos quânticos, falam-se tanto disso hoje. Eu percebo o tanto que é importante ter um ambiente de crescimento, sabe? Para prosperar, para viver essa abundância. Isso faz muita diferença, esse ambiente. Eu já passei por vários ambientes. E eu percebo o quanto está unido com pessoas que estão no mesmo impulso, na mesma busca, na mesma intenção. E essa semana eu até atendi uma cliente Awakers. E aí a gente foi trazendo, ela trouxe uma compreensão. Ela falou, Inza, agora eu sinto, eu sei. Não é o quanto eu faço, né? É a intenção que eu coloco naquilo que eu faço. E ela percebeu pelo ambiente, sabe? Porque muitas coisas não vão precisar mais serem faladas. Vão ser sentidas. Nós vamos sentir na nossa frequência, nós vamos receber isso. E eu sinto que isso também é a comunidade, a WakeX, esse ambiente de crescimento, esse ambiente de fluxo de prosperidade, onde a gente tem uma rede de apoio, porque, querendo ou não, somos seres emocionais. Estamos aqui temporariamente vivendo essa experiência humana e que pode acontecer, mas ter acesso a ferramentas para trazer sustentação dessa frequência, sabe? Um campo que vai te sustentar. Você pode até querer, mas tem um campo ali te sustentando. Não é mais você sozinha com as suas crenças. É você em coletivo com o saber. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Acessar essa frequência originária, sabe? Que foi não sei se perdendo, mas desconectando. Então, eu sinto que o que a gente está fazendo aqui, talvez o que vai estar acontecendo com você, é relembrar. Nós estamos relembrando daquilo que nós já sabemos, nós já temos dentro de nós. E trazendo também sobre essa consciência da comunidade, a WakeX, o quanto faz a diferença ter uma rede de apoio. Porque existe muita confusão, isso que você trouxe, Gustavo, seja de conceitos, seja das palavras, de frequência. Então, a gente ouve muito falar sobre espiritualidade hoje. Mas muitas vezes eu também percebo que isso pode muito mais confundir do que nos ajudar a trazer clareza do nosso propósito, da nossa missão desse mundo. Então, eu quero convidar cada um de nós, assim, trazer em relação a essa ressignificação sobre espiritualidade. A gente já está fazendo, né? Mas de uma forma mais profunda ainda, para trazer mais clareza de qual é essa visão dentro da WakeX sobre espiritualidade. Tudo isso que a gente falou já é, né? Mas falando mais profundamente. Qual o tamanho do universo? Começa por aí. Aí a gente olha o tamanho do universo na sua vastidão infinita. Aí olha, tenta achar o planeta Terra lá, nessa vastidão. Aí é menor que um grão de areia, planeta Terra no universo. Aí depois tenta achar o ser humano dentro do planeta Terra. Aí aquele ser humano lá, dentro desse universo. Aí, ser humano com essa capacidade limitada de corpo, fica tentando entender o tamanho da espiritualidade. O universo olha assim, vou ter dificuldade de explicar. Esse recipiente é muito pequeno. Aí ser humano vai de pouquinho em pouquinho tentando entender a grandiosidade do tamanho da espiritualidade em todo o universo. Para entender o quanto é grande e como é que a gente de forma prática consegue viver essa grandiosidade do universo, da espiritualidade dentro de nossas jornada de vida também, que é limitada, né? Dani trouxe vulnerabilidade. Essa é a chave para compreender de fato o poder da espiritualidade. Porque o design da fragilidade humana e de todos os seres e do mundo material é um design da espiritualidade com um propósito. Para que as pessoas possam se apoiar através do amor nos momentos mais desafiadores. A espiritualidade nasce aí. Esse é o portal. Essa é a chave
É entender que todos os desafios e as dores são um projeto para que as pessoas possam olhar para a espiritualidade, se abraçar na espiritualidade, na fé, na crença de que elas vão superar apesar das probabilidades que demonstram cenários limitantes, pequenos e restritivos. E a espiritualidade fala, vamos além. Porque eu sou o universo. Podemos ir além. Então, espiritualidade é tudo aquilo que impulsiona para algo que a maioria das pessoas não acreditam ser possível, né? E ela vem agindo na humanidade. Nossa, é possível fazer fogo. Uau! Nossa, é possível fazer roda. Nossa, é possível organizar energia elétrica. Nossa, agora tem inteligência artificial. Então, a espiritualidade ela vai criando essas disrupções de possibilidades para algo cada vez maior. Porque é o universo, né? Imagina o que ele já viu por aí, né? Verdade, verdade. E eu lembrei, assim, a gente vem falando sobre essas experiências, né, que nós tivemos, sobre as imersões, mas como as pessoas fazerem parte de tudo isso, vivenciar, experimentar isso. Então, aqui no link, nós vamos deixar toda a programação, a nossa agenda desse ano, que está incrível. Nós vamos ter uma experiência imersiva exatamente sobre esse tema que nós estamos trabalhando hoje, que é a imersão AwakeX Abundance, que vai ser em Uberlândia, lá no Portal Gaia, que é um espaço assim, regenerativo, integrado à natureza, onde a gente vai estar trabalhando corpo, mente, espírito, transbordando naquela natureza, naquele espaço sagrado. Então, quero convidar você que sente chamado de trazer essa transformação profunda, a vivenciar isso nas suas células, em todas as dimensões do ser, para estar conosco, mas não vai se limitar apenas no AwakeX Abundância. Nós temos uma programação extensa para esse ano. E também nós vamos lançar em breve a nossa plataforma da nossa comunidade, onde a gente vai ter esse ambiente também virtual, seguro, encontros online, para a gente aprofundar em todos esses temas que nós estamos aqui semeando hoje, como esses jardineiros, plantando essas sementes, para que você possa também trilhar esse caminho de despertar com segurança, com clareza, com uma rede de apoio que vai estar sustentando isso. Somos vários especialistas que vamos estar lá, trabalhando desde a parte de nutrição. Então, assim, se prepare, que tem muita coisa boa vindo por aí. Então, fique ligado aqui, tanto nas nossas redes sociais, quanto nos links da descrição do YouTube, que é onde você vai ter acesso, como fazer parte da nossa comunidade e dessas experiências imersivas para você viver tudo isso conosco, em comunidade. Olha que delícia! E eu queria aproveitar também essa oportunidade para receber os nossos convidados também. Ah, que maravilha! Por amor, vem cá, Awakers. Podem vir aqui, cheguem junto. Vem cá, maravilhosa. A comunidade só cresce, não tem jeito. A gente tenta evitar, mas acaba acontecendo, né? Então, bem-vindo Marina, bem-vindo Alain. Né? Vou pedir para que eles se apresentem e também tragam perguntas para esse nosso encontro, para a gente poder expandir. Queria só fazer uma fala para a gente não... Você trouxe um ponto do ambiente, né? Que eu acho que a gente precisa escolher muito bem a nossa turma. A nossa tribo. A nossa tribo, porque... A nossa tribo. Se eu quero parar de fumar e todos os meus amigos fumam, isso é um sinal de que talvez eu tenha que abandonar um pouco esses amigos, né? Então, se eu tenho propósitos de vida, se eu tenho coisas que eu estou querendo integrar e que para mim é importante, a gente precisa realmente selecionar e escolher os ambientes que a gente quer estar presente. Né? Claro. Então, e uma proposta da AwakeX é realmente construir esse ambiente onde você vai ter todo esse suporte de ser, né? Quem você deseja ser, porque, e unindo com o que você falou, né, dessa questão da espiritualidade, como é que eu defino, né? A pergunta foi um pouco isso, né? Como é que a gente enxerga ressignifica, hoje, né? Eu ressignifico. Eu acho que hoje a espiritualidade, que muitas pessoas às vezes confundem com a religiosidade, ela vai muito além de tudo, assim. Esse exemplo que o Gustavo deu, né? Do ser humano tão pequenininho e se vendo lá como um grãozinho de areia.
Mas essa questão da espiritualidade, ela perpassa, ela ultrapassa você se sentir bem, se sentir alegre com as coisas, né? Então, ela vai muito além do que a religião impõe, do que as suas dores ou suas sombras impõem. Então, esse sentimento, esse transbordar de alegria, dessa frequência de alegria, essa frequência do amor. Então, essa é a frequência da comunidade hoje, né? Porque pra gente... porque o tema abundância e prosperidade, ele é muito grande, assim. Ele tá na nossa vida inteira, em tudo, né? É você se sentir bem com você mesmo, é você respeitar os seus limites, é você seguir os seus sonhos, né? Então, tem pessoas de tudo quanto é tipo, de todas as tribos que começam a integrar a tribo, porque acho que a bandeira maior é essa coisa mesmo, essa frequência do amor, da alegria e da abundância e da prosperidade, né? E da gratidão. E da gratidão. Então, gratidão! Essa é a vibe da nossa tribo. Né? Então, acho que isso é uma questão muito interessante da gente colocar e abrir, porque a gente se vê muito próspero dentro desse caminho, né? Com certeza. Com muitas oportunidades, as pessoas podendo se expressar como elas são, com seus talentos, com as suas qualidades, né? Com o que ela veio para trazer de mensagem para essa dimensão. Então, é um ambiente para você ser quem você nasceu para ser, né? Estou te parafraseando. Então, é um ambiente para você ser quem você nasceu para ser. Perfeito, excelente, gratidão por trazer. Isso me lembrou, Dani, que eu ouvi quando eu fiz as primeiras formações dentro da área do desenvolvimento humano. Teve a época que o coach estava assim, né? Super em voga. Falava, você é a média das 5 pessoas que você mais convive e se relaciona. Gente, eu estou muito abundante nessa média dessas 5 pessoas. Eu acho que não é mais 5 pessoas, né? Já somos dezenas que estamos aqui convivendo diariamente. E isso é legal, porque todo dia a gente pode se nutrir dessa frequência que você está trazendo, essa frequência, essa consciência, que também é gratidão. Então, gratidão por vocês estarem aqui, fazer parte dessa média aí dessas pessoas que a gente está ancorando essa frequência, sustentando juntos. Então, sinta-se à vontade. Olá, gente. Primeiramente, gratidão por esse convite. Gratidão por estar nesse espaço tão especial com vocês. Eu me chamo Marina, sou mais uma sementinha da ArcX. Estou aí germinando e muito feliz de estar fazendo parte desse movimento, né? Quero ser um farol aí, para a gente estar alcançando mais consciências que estão querendo despertar, que estão querendo fazer esse mergulho para dentro. Eu passei por esse processo, então a gente tem a experiência, que é o sentir na pele, né? Que é essa parte sensorial. Então, é isso, estou muito feliz e quero trazer uma pergunta, porque dentro dessa minha pergunta, apesar de eu já saber a resposta, mas eu acredito que para as pessoas que estão vendo a gente, pode ser uma pergunta-chave que ela foi para mim, né? Seria, né? Qual é o padrão mais inserido na humanidade, que se repete, que mantém a gente vamos dizer, nessas limitações de crenças? Qual seria o maior, né? Dentro do que eu acessei, né? E eu vivi essa experiência, foi o medo. Então, eu gostaria aqui que com vocês a gente falasse um pouco sobre isso, porque é um padrão muito difícil quando você não tem a ferramenta para você ultrapassar. Então, quando você não tem essa assistência, fica um pouco complicado você fazer essa travessia, mas quando você tem as ferramentas, a gente consegue passar com maestria, a gente consegue passar com sabedoria, né? Então, isso. Fantástico. Fantástico. Gratidão, Marina. O medo realmente além de um padrão, ele também é um grande professor para quem decide nascer nessa realidade. E o medo, ele tem várias roupagens, e essas roupagens elas são atualizadas de acordo com a tecnologia de cada era. E é por isso que as pessoas têm dificuldade de entender o medo, porque ele amadurece e evolui de acordo com cada situação de vida.
não só a nível individual, mas também dentro de um coletivo que vive um conjunto de evoluções socioeconômicas e tecnológicas também. E ele vai mudando de nome, né, ao longo desse processo evolutivo, né? Então, inicialmente é medo de morrer, medo de passar fome, necessidade, né? E hoje todos esses medos eles estão reprogramados no medo de não ser autossuficiente, de não dar certo. Esse é o maior medo hoje dentro de uma programação digital socioeconômica que a gente está vivendo. Por quê? Os empregos tradicionais estão indo embora. E aí você precisa sair da caixinha e aprender habilidades como empreendedorismo, liderança, que são apenas palavras. Essas palavras tiveram outros nomes no passado, tá? A palavra atual é empreender, a palavra atual é liderar o seu projeto de vida. Só que as escolas tradicionais não prepararam as pessoas, nem para liderar e nem para empreender nada nessa realidade. Porque o código anterior era você aprender uma função, uma tarefa operacional. E não um código onde você se tornava criador de uma realidade autêntica. Então as pessoas agora adotaram a vontade de empreender com o mesmo código do passado, de copiar alguém. Aí a chance de dar certo, ela é relativa, porque o empreendedorismo essencial é você, a partir de você, criar algo autêntico para essa realidade. As pessoas estão vendendo fórmulas para copiar outras pessoas. Aí fica confuso. E as pessoas ficam com mais medo. Eu copiei fulano, eu copiei ciclano, eu copiei beltrano, mas não deu nada certo. Não é possível, eu sou incompetente, eu copiei tanta gente. Aí, aqui a gente está perguntando, talvez a questão não seja continuar copiando outras coisas fora de você. Talvez a grande questão, para que o medo realmente se dissipe, é encontrar verdadeiramente quem você é e fazer a partir desse ponto de criação verdadeira, né? E entender aquilo que você é competente para fazer dentro de uma visão empreendedora, porque empreendedorismo hoje envolve vários pilares como entendimento jurídico, tributário, tecnológico, pessoas, você mesmo, o seu potencial de liderar ou não, né? Seu potencial de gerenciar todos esses pilares. Então, empreendedorismo é um âmbito muito amplo. E, às vezes, se você entender esse conceito empreendedor, você vai falar assim, nossa, nesse meu momento de vida, com a experiência que eu tenho, eu vou dar conta desse pilar. Então, eu vou precisar desse pilar, desse pilar, desse pilar, desse pilar, desse pilar. Basicamente, é voltar a ser uma tribo para empreender no momento atual. Porque tribo, assim, nem todo mundo sabe caçar, mas um sabe fazer chapéu, outro sabe fazer elementos decorativos, plantar, outro sabe caçar. E no empreendedorismo o formato é igual. Cada um no seu tempo de vida, com a sua experiência de vida dentro da Matrix, sabe um pilar do empreendedorismo. Então, empreendedorismo autêntico é aquele que sabe unir habilidades diferentes para andar evoluindo com um conjunto de pessoas. Costumo dizer que nesse saber ancestral existiram indígenas lá atrás que decidiram percorrer 800 quilômetros sozinhos. E existiram tribos que percorreram 800 quilômetros em tribo. Aqueles que decidiram andar 800 quilômetros sozinho, ninguém ouviu falar mais. Porque ser humano sozinho fica doente, não dá conta de fazer acampamento tudo sozinho, é desafiador, né? Pode cortar pé, pode levar picada de bicho.
Se ele estiver dentro de uma tribo, por mais que anda um pouco mais devagar, sempre tem alguém para amparar as fragilidades, ajudar a cuidar do grupo, né? Esse é verdadeiro essência de ser humano. Aí só que a internet está falando assim, você dá conta de fazer tudo sozinho. Aí o pessoal fica tentando fazer tudo sozinho, fica tudo ansioso, estressado, com um monte de problemas. Burnout. Porque fica tentando vender uma fórmula que com a natureza nunca funcionou, né? Não dá para andar 800 quilômetros sozinho. Muita coisa acontece no meio do caminho. Agora, em conjunto, as coisas se tornam mais abundantes. E originalmente, né, o medo, ele é uma emoção natural, assim, ele nasceu com a gente, né? O medo, a alegria, a raiva, a tristeza são emoções naturais que todo ser humano sente nessa dimensão, pelo menos, né? Só que as nossas vivências, né, familiares, ancestrais, todas as nossas experiências de vida e todas as influências que a gente vive do ambiente, principalmente agora do mundo digital, onde frequências e algoritmos e, né, o medo ele chega de todas as formas. Então, hoje a gente é bombardeado por informações que a gente nem está percebendo que estão chegando, que estão invadindo o nosso sistema, né, nosso corpo. Então, originalmente, o medo era para ser uma emoção muito interessante, porque ele sinaliza um perigo. Então, é como se ele fosse um filamento de informação que vai me garantir a sobrevivência, né? Então, eu fico seguro. Então, meu filho de 5 anos, que bom que ele tem medo, porque senão ele pularia lá do 3º andar, né? Porque vê um negócio interessante, meu Deus, que legal, e que queria voar, né? Então, o medo, ele tem, inicialmente, é importante a gente entender isso, essa função protetora. Só que, atualmente, o medo foi usado como uma forma de controle, como uma espécie de manobra para controlar a nossa vida. Então, a gente vai recebendo uma série de imprints, de chips e de informações via pensamento que vão trazendo toda essa carga negativa para o medo, que deveria ser uma coisa que a gente poderia encarar de uma forma positiva, né? Natural. Então, muitas pessoas que eu atendi, que eu falava, gente, como é que a gente olha para o medo de uma forma tranquila? Porque eu tenho que estar tranquilo para olhar para ele, né? Porque ele está trazendo uma informação. Ele é um filamento de informação. Ele é uma informação que está chegando para mim, assim como a tristeza, assim como a raiva, assim como a alegria. São informações. Então, as nossas emoções, elas trazem informações. Então, eu preciso abraçar aquilo e olhar para aquilo, para eu poder avançar, para eu poder dar o próximo passo, para eu ir para o meu próximo objetivo, né? Então, é muito importante a gente elevar a consciência para entender as nossas emoções. Porque se a gente fica disputando com a emoção, sem, não, peraí, então agora deixa eu olhar para isso de uma forma um pouco mais corajosa, um pouco mais consciente, né? Aí sim eu vou precisar de suporte, de apoio, de pessoas ao meu redor, de gente que já viveu aquela experiência, de uma comunidade, de profissionais. Aí a gente vai buscar ferramentas para acessar tudo isso, né? Mas uma consciência importante é entender que é natural. Todo mundo sente medo. Você pode ter anos você faz aquele negócio há 15 anos. Ainda dá um medinho, porque aquilo significa um pouco de responsabilidade por aquilo que você está fazendo, comprometimento, né? Então, é importante essa consciência para a gente conseguir olhar para essas emoções, né? Acessar essas emoções e se enriquecer com as informações que elas trazem para a gente, para o nosso campo, para a nossa vida, né? Para a nossa evolução. Então, a primeira coisa é desmistificar um pouco, né? Se eu tô triste, se eu tô com medo, tá ruim. Não, cara, tá muito bom. É uma informação, né? Que beleza, olha que riqueza. Vamos olhar isso como uma riqueza, porque se está chegando essa emoção para você, ali tem uma informação na qual você precisa olhar para ela, para você avançar, para você dar o próximo passo, para você chegar lá do outro lado, onde você quer chegar. Né? Assim como os sintomas, a gente já falou em outro podcast, né? Que são grandes portais. Às vezes a pessoa está no processo de ansiedade, depressão. Isso pode ser um grande portal para uma grande transformação. E aquilo que considerava
uma grande sombra ou um ponto de melhoria pode se transformar na maior força dentro dessa dimensão. A gente tem que encarar tudo como sagrado. Se chegou para mim, é sagrado. Perfeito. É perfeito do jeito que chegou. Porque senão a gente ainda fica se sentindo imperfeito. Isso é uma coisa muito importante, principalmente agora, com esse advento da IA. Porque se a gente se entende como um ser humano imperfeito, eles vão dominar mesmo. Entende? Então, eu tenho que aceitar a perfeição das minhas imperfeições, porque é isso que é a grandeza mesmo, né? Porque senão essas propostas ruins que estão chegando, porque a inteligência artificial veio para ajudar, veio para beneficiar o nosso trabalho, e não o contrário. Mas se eu começo a me enfraquecer nesses pontos que eu acho que são vulneráveis, que são ruins, porque às vezes a gente tem uma falsa ideia do que é alegria, do que é amor, do que é prosperidade. Gente, tudo isso envolve enfrentar suas tristezas, seu lado obscuro, as coisas que não funcionam, né? As coisas que deram errado, porque esses erros são feedbacks, são sinais para você falar, opa, nesse caminho não deu certo, vai por esse, né? Encarar, né? Exatamente. Parar de fugir. E o medo é uma coisa instintiva de um ser animal humano, né? Ser animal, animais. A gente, se você for pegar um antílope na savana, de repente ele sente a presença do predador, ele ativa um modo medo e o seu corpo retrai, só que ele fica preparado para correr, fugir, para lutar, e quando passa o sinal medo, ele volta a relaxar. O humano, ele faz o seguinte. Sinal medo, pá, ativa hormônios, cortisol, adrenalina, e a pessoa cria coraças. Passou a ameaça, a mente do humano fica pegado no medo e fica lá jogando esses hormônios no corpo e continua travado, continua tenso, continua... Sim. Então, ele é uma ferramenta para o humano falar assim, eita, por que eu tô com medo? Por que esse medo? É um ferramenta de despertar mesmo, né? E a gente fica preso nesse medo eterno, aí o pessoal fica com depressão, com dores corporais, dores musculares, torcicolo, bruxismo, por causa desse medo que vem. E tem muito medo também. É que a gente se apega, né? Apega o medo. O ser humano é engraçado. O animal não. Ele passa por uma situação estressante, ele vive aquilo e pronto, acabou, solta. A gente segura. Ai, meu Deus, eu sofri tanto com isso. Aí eu fico rememorando, trazendo de volta, né? E essa coisa de a gente tem muito medo se apegar. A gente tem muito medo da falta de amor dos pais, papai, falta de ser aceito, para não ser abandonado, para não ser humilhado, para não ser traído pelos pais. E a gente traz isso pro adulto. A gente traz essa memória de medo infantil pro adulto. E quando a gente tem consciência, é questão de ter consciência desse medo. Consciência de ter o medo. Por que eu tenho medo? Eu percebi que eu tinha muito medo de não ser aceito pelo meu pai. E quando essa chave rodou, minha relação com meu pai melhorou, minha relação com as pessoas melhorou, porque antes minha reação era ter medo de não ser aceito. Por falar em público, por aparecer uma oportunidade, porque eu não vou ser aceito por essa pessoa, não vou ser, mas esse é um medo que você trouxe de um momento passado, que já foi, e a gente segura esse medo, é um apego do medo, né? É um apego do medo, e quando a gente cria consciência disso, a gente parece que solta um peso enorme do corpo. Sabe que eu me lembro, assim, tudo que, essa sabedoria que vocês trouxeram, tudo que a gente coloca foco, atenção, energia cresce. Onde está o nosso foco? Onde está a nossa atenção? Se esse foco e atenção está no meio, isso vai expandir. Naturalmente. Por isso que é importante também, dentro desse processo de reprogramação, a gente escolher onde a gente vai colocar nosso foco e nossa atenção. E a gente pode sair desse medo para a confiança. E se hoje você pudesse escolher confiar, se entregar em amor e confiança a esse processo,
se trabalhar dentro desse foco agora, isso muda tudo. Ok, isso trouxe qual é o aprendizado? Teve todas essas memórias do passado. Pode ser que muitas coisas estão aqui ocultas. Trouxe para a consciência, como bem Rita trouxe. Mas e aí, o que você vai fazer com tudo isso? O que você pode aprender? E a partir de agora, se ancorar nessa nova frequência. É a confiança? É a segurança? É onde você vai colocar essa atenção? Porque senão, se a gente fica muito preso a essa história, porque são histórias, no final, são os significados que nós fomos dando ao longo desse processo. Exatamente. Concorda? Foram os significados, não quer dizer que foi a realidade de fato. E quando a gente se ancora dentro dessa consciência, como co-criador dessa realidade, tudo pode ser diferente. Isso já não precisa mais te aprisionar. Isso já não precisa mais, de certa forma, te influenciar. Agora você não é mais influenciado, agora você influencia esse campo, essa memória. Não pode mudar o que aconteceu, mas você pode mudar a vibração e o significado. Olha que maravilhoso isso. A gente ter esse poder. E essa neuroplasticidade que vai criando outros caminhos e vai fortalecendo, isso vai te ancorando num outro lugar. De mais segurança, de mais confiança. Então, eu sinto que é muito importante. Gratidão, Marina, que trouxe essa questão do medo. E eu trago esse olhar. Onde está o seu foco? Compreenda, aprende até onde isso te serviu. E, a partir de agora, utilize isso como recurso, como força, para se ancorar num lugar mais elevado, em outro lugar daqui para frente, e para te ajudar a ocupar o seu lugar. Talvez isso foi mexer com as estruturas para te fazer ocupar no seu lugar. Gustavo estava trazendo em relação ao empreendedorismo, à liderança, e eu falei, gente, como é importante a gente trazer consciência daquilo que é natural em nós. Está aqui. Está transbordando. E teve uma vez, em uma das vivências com as medicinas sagradas, e me mostrou assim, isso aqui está ancorado numa falta. Observe aquilo que é natural e que não está sendo transbordado. Entende? Onde nós podemos transbordar? Onde há transbordamento, não há falta. Não há espaço para medo. Então, eu pergunto assim, para cada um de nós, né? Porque somos uma comunidade, é um grande campo aqui, onde você pode transbordar e que você ainda não está transbordando. E você vai perceber que nesse transbordar, você vai começar a se ancorar nessa segurança, nessa confiança. Porque isso te coloca em movimento. Por isso que a gente gosta de falar que a WakeX, para além de uma comunidade, somos um movimento. Um movimento de fluxo financeiro, de crescimento, energético, espiritual, tudo integrado, porque não é separado. Não é separado. E gratidão, irmão, por estar aqui junto com a gente, dentro desse transbordar, ocupando cada vez mais o seu lugar. Tá bom? Gratidão por fazer parte da nossa comunidade. Seja bem-vindo. Gratidão. Esse espaço sagrado. Gratidão, né, à WakeX, né? Sou muito grato por fazer parte dessa comunidade. Estou nessa caminhada espiritual há mais ou menos 5, 6 anos. E minha vida se transformou completamente, né? A partir de todo o conhecimento que eu venho adquirindo, de todos os aprendizados. É muito importante lembrar, porque conseguimos adquirir o conhecimento, os aprendizados, melhorar a nossa vida a partir do momento que aceitamos, né, os nossos defeitos, os nossos erros, o que temos que nos melhorar. E essa caminhada vem me trazendo tudo isso, né? Vem me mostrando, me ensinando. E há mais ou menos 3 anos, né, eu recebi o convite da Enza para poder estar auxiliando nas imersões, nas cerimônias. E isso aí para mim foi muito importante, que eu pude trazer esses conhecimentos a partir para as outras pessoas, né? A partir do que eu fui recebendo, o que eu fui ganhando, eu pude deixar transbordar para a comunidade, né? Para as outras pessoas em si também, fazendo essa ponte, né? Esse caminho aí. E estou aí nessa caminhada, né? Junto com todos, com Enza, Gustavo, Dani, Marina, William, né? E a comunidade WakeX que vem crescendo a cada dia. E muita gratidão. Sobre a pergunta não me veio nada. Vocês falaram bastante sobre, assim, que está bem completo. Muita gratidão. O Alan é guardião, gente, guardião.
Porque assim, né? Às vezes a gente precisa de um guardião próximo da gente, né? Para vigiar, para ver se a gente está andando na linha mesmo, se a gente está desviando. Se desviar por amor, me coloca na linha de volta. Coloca na linha de volta, com todo amor. E isso é bacana, porque a gente pode se apoiar, né? O Alan, querendo ou não, foi um dos... Porque, assim como o Ilha falou da data, né, da morte e renascimento dele, eu também tenho uma data de morte e renascimento, várias, em vários pontos de viradas, mas dia 16 de abril de 2022. E dentro dessa caminhada, recebemos esse grande presente. E eu tenho certeza que as pessoas que virão fazer parte das nossas imersões, das nossas experiências, estarão muito bem guardados, apoiados com a Alan. Está, não tá, gente? Gratidão, Alan, gratidão pela sua presença, viu, na nossa comunidade. Então, vamos caminhando, né? Porque ficaria mais umas 3 horas aprofundando. E tem 2 pontos, assim, que eu quero trazer dentro desse fluxo dos próximos passos para quem deseja fazer esse aprofundamento, nesse autoconhecimento, nessa expansão da consciência. E dentro da comunidade, a gente está trazendo esse espaço também virtual. Porque eu sei que muitas pessoas, talvez, eu tenho pessoas da Irlanda, de Portugal, e isso é legal, porque a gente pode conectar com pessoas do mundo inteiro, para ter esse ambiente de crescimento, esse ambiente próspero, abundante, para se ancorar. Então, eu quero deixar aqui um convite, nós vamos deixar um link para você fazer parte do grupo da nossa comunidade, para receber mais informações, se você quiser saber mais. Tem um time, né? Tem um time, uma equipe, uns guardiões para cuidar de você, da nossa gestão de relacionamento com o cliente. Então, assim, que é mais do que cliente, para a gente é uma comunidade mesmo, são pessoas, não são clientes, né? Mas dentro do mundo empresarial falam clientes, mas para a gente são pessoas, seres humanos que sentiram esse chamado e que querem estar conosco nesse aprofundamento. Então, quero ressaltar, destacar esse convite aqui, novamente. E o nosso próximo passo vai ser o Abundance, a imersão AwakeX Abundance, dia 2 a 4 de maio. Vamos estar nesse espaço sagrado lá no Portal Gaia, onde nós vamos estar vivenciando experiências com yoga. Nós vamos estar cuidando o tempo todo do corpo, mente e espírito. Então, vou falar rapidamente aqui sobre essa experiência. Então, a gente vai ter, assim, experiências trazendo essa consciência corporal, com trabalho de yoga, com workshops, com reprogramações. Vamos ter também muitos trabalhos voltados a essa expansão da consciência. Vai ter momento de celebração, com medicinas sagradas, com rezadores, que a gente chama de rezadores, que são músicos, músicas medicinas, são compositores, pessoas que transbordam os seus talentos, isso que tem como fluxo natural na vida, vai estar transbordando dentro dessa imersão conosco. Então, vai ser uma reprogramação através da terapia do som, nós vamos cuidar das nossas emoções, cuidar da mente, cuidar do físico e regenerar com essa natureza. Então, assim, convidamos com todo amor, de todo o coração, para estarmos juntos nesta imersão, tá bom? E o link vai estar aqui na descrição. E vai ser um evento assim que a gente vai cuidar de tudo, desde a nutrição, né? Todo um carinho sobre o que a gente vai comer, vai ingerir, né? Desde um trabalho bem profundo, mas também muita alegria, né? Um momento de descanso também. É momento de despertar, mas momento para descansar, para se conhecer internamente, mas também para viver o que é a comunidade. Enfim, acho que está bem completo o evento, né? Bem completa a proposta, assim como merecemos, somos merecedores, né, de viver tudo isso. Gratidão. E é isso, fiquem e seguem nossas redes sociais lá pelo Instagram, a gente também vai estar compartilhando muitas coisas. E vamos estar trazendo vários conteúdos dentro desse canal e outros canais aqui. Então, vai seguindo a gente, compartilha. Se fez sentido para você, envie e convida aquela pessoa que toca o seu coração, tá bom? E que sente que vai ser beneficiado com essa mensagem. Gratidão. Um beijo no coração de todo mundo. Arro. Arro.